Tá bom? Tá. Tô bonito? Só se nascer outra vez. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, espero que todo mundo esteja bem. E como combinado, eu estou aqui hoje para a nossa primeira videoaula. No caso, a nossa primeira videoaula vai ser de História 2 e vai ser direcionada principalmente para a turminha do 9º ano, tá ok? Ó galera, a proposta da escola de fazer videoaula apareceu num momento muito complicado. A gente já sabe que nós estamos passando por um momento de pandemia, que no caso é um problema de saúde pública que se insere em escala global, e as recomendações das autoridades são: não saiam de casa, evitem aglomerações e principalmente mantenham a higiene. Show? Então eu peço encarecidamente que, por gentileza, respeitem essas recomendações, tá? Entendido isso, agora a gente vai dar início à nossa primeira videoaula de História 2, que vai ser sobre Revolução Russa, tá? Mas primeiramente, roda a vinheta aí. Caraca, eu tô muito YouTube aqui, até vinheta eu tenho agora. Anote o número. Tá galera, Revolução Russa. Ó. Primeiramente, o que é que a gente precisa entender sobre a Revolução Russa? A Revolução Russa, de fato, ela foi um processo revolucionário que conseguiu instituir um governo socialista na Rússia. Naquele contexto histórico, os governos socialistas eles eram praticamente inéditos. Aí vocês vão perguntar para mim, beleza, Wesley, mas antes dessa revolução existiram acontecimentos que fizeram com que essa revolução de fato acontecesse? Claro que sim, gente. A revolução ela não aconteceu de uma hora para outra, ela não aconteceu de um dia para o outro, tá? Então, nosso objetivo agora vai ser entender esse momento anterior à Revolução Russa. Show? Então, gente, antes da Revolução Russa, a Rússia passava pelo czarismo, ou seja, a Rússia era governada por o czar. Beleza, Wesley, o que seria um czar? O czar, no caso, é uma palavra que é derivada de César, ou seja, o grande imperador, tá? Então, os governantes daquele período, eles se autodenominavam de czar. O governo do czar, ele era um governo absolutista ainda, tá? A gente precisa ter em mente que a Rússia ela foi o último país a abolir o feudalismo. Ou seja, a gente está falando de final do século XIX e a Rússia ainda estava abolindo o feudalismo. Então a gente começa a analisar e perceber que a Rússia, de certa forma, ela se encontrava enquanto país atrasado. Então a gente precisa ter em mente que naquele período a Rússia era pouco desenvolvida, passava por dificuldades econômicas, a indústria era pouco desenvolvida, as atividades econômicas eram pautadas principalmente nas atividades agrárias, tá? Ou seja, era um país que de fato estava passando por muitas dificuldades e a população estava percebendo isso e iria começar a reivindicar essas melhorias. Melhorias econômicas, melhorias sociais, melhorias na educação, melhorias na economia. Iriam buscar também um desenvolvimento industrial, iriam reivindicar esse desenvolvimento. Então a Rússia está inserida nesse contexto de dificuldades. Então, gente, a população russa ela se mostrava bastante descontente diante de todas as situações, diante de todos os problemas que a Rússia estava passando naquele momento. Foi nesse momento de dificuldade e nesse momento em que a população estava se articulando para tentar mudar essa situação que surgiu um partido. Então prestem bem atenção na sigla desse partido, tá? Vocês vão precisar nas provas. O quê? Não acredito. Foi o Partido Operário Social Democrata Russo. É o quê? Esse partido era um partido político que tinha os ideais inspirados nos ideais de Karl Marx, ou seja, eram ideais de fato socialistas, tá? Num primeiro momento, o partido era chefiado por Lenin. Gravem esse nome, Lenin, a gente vai discutir um pouco mais lá na frente, tá? Mas nesse momento aqui, o partido era chefiado por ele. A partir de um determinado momento, o partido começou a entrar em divergência, então decidiram dividir o partido. No caso, o partido foi dividido em bolcheviques e molcheviques. Os bolcheviques continuaram sendo liderados por Lenin ainda. Já os molcheviques foram liderados por Julius Martov. Viu a pronúncia? Então, galera, se a gente for parar para analisar, a gente percebe que há uma polaridade política até dentro da própria resistência, tá? As pessoas ali estavam se articulando para tirar o czarista do poder, porém
eles mesmos estavam entrando em divergência, de certa forma. Então a gente consegue ter uma noção aí da dificuldade que a Rússia estava passando. A polarização era muito grande naquele período. Os problemas eram tão grandes que era comum acontecer revoltas, acontecer manifestações. Porém, era de fato reprimida pelo czar. Então ele não dava espaço ali para as manifestações. E a gente vai conseguir perceber isso lá na frente, a partir de alguns acontecimentos sanguinários. Viu? Então, galera, a situação da Rússia já estava muito ruim. O que foi que aconteceu? O czar começou a elaborar planos para a melhoria da Rússia. Não, o que foi que aconteceu? A Rússia entrou em um conflito. Meu Deus! Jesus! A Rússia entrou em um conflito com o Japão em 1905. Foi um conflito por territórios. A Rússia ganhou? Obviamente que não. A Rússia perdeu vergonhosamente para o Japão e perdeu muitos militares, morreu muita gente. A Rússia ficou fragilizada economicamente porque gastava muito dinheiro com materiais bélicos. A população, no contexto do país, já estava sofrendo muito ainda. A Rússia piorou ainda mais e a situação se tornou insustentável para o czar. Então a gente para pensar um pouco na situação da população russa nesse momento. A Rússia já estava com problemas quase que irreversíveis e o czar ainda entrou no conflito ainda por território e acabou perdendo. E aí? Então, diante de toda essa insatisfação que acontecia há muito tempo, a população resolveu fazer uma passeata, tá? Uma manifestação pacífica. O que foi que aconteceu? Mais uma vez, foi duramente reprimida. E dessa vez a situação foi muito pior. Porque o czar, ele liberou o exército e deu aval para o exército atirar nas pessoas na manifestação. Tá? Ou seja, muita gente morreu numa manifestação que era para ser pacífica. Então, esse dia em que muitas pessoas morreram ficou conhecido como Domingo Sangrento. Além disso, ficou conhecido também como o ensaio da Revolução, né? Que foi aquele momento em que, de certa forma, a gente tinha um potencial momento para que uma revolução de fato acontecesse, mas que foi duramente reprimido e deu errado. Então, galera, diante de toda aquela situação sanguinária, o czar percebeu que ele estava numa situação de fato complicada. A população, ela estava de fato se articulando para tentar mudar aquela situação. Então foi nesse momento aí que ele disse assim, ó, cara, a população ela de fato está articulada e eu estou vendo a hora aí de acontecer alguma coisa que faça com que eu saia do poder. Então eu vou tentar dar uma acalmada nessa galera aí e eu vou fazer o seguinte. Porque eu vou convocar a Duma. Pronto, gente, o que é a Duma? Era o Congresso da Rússia naquele período. E ele chamou a Duma com o objetivo de tentar elaborar naquele momento ali uma primeira Constituição da Rússia. Então foi com isso que ele conseguiu acalmar os ânimos naquele primeiro momento ali, convocando a Duma, dizendo que iria de fato fazer uma Constituição, e a população que estava muito polarizada, elas se acalmaram com aquela situação, elas compraram aquela ideia e pronto, então vamos dar uma acalmada aqui que ele vai fazer uma Constituição, provavelmente a gente tem uma perspectiva de mudança, né? Então, quando finalmente aquela situação deu uma acalmada, o Domingo Sangrento, os reflexos do Domingo Sangrento, eles passaram um pouco. O que foi que o czar fez? A Constituição? Não. Ele dissolveu a Duma. Acabou. Acabou que não deu em nada e a situação de estabilidade política continuou. Aí a gente para pensar e a gente começa a analisar e dizer assim para si mesmo. A gente lá no fundo quer isso, sabe? Beleza, eu acho que a situação da Rússia ela não pode piorar. Tu acha? O que foi que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. Aí você vai olhar para mim e dizer assim, não, Wesley, a Rússia não vai entrar não. Não acredito não. Entrou. Na Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial e a gente começa a pensar no desempenho da Rússia, de uma Rússia que já estava, no momento anterior, muito fragilizada. Gente, foi um bom desempenho na Primeira Guerra Mundial? Obviamente que não, galera. A Rússia sofreu muito, se fragilizou ainda mais e a situação de estabilidade interna piorou ainda mais. A população já sabia que ia dar problema.
Era o czar dizendo, não, eu vou entrar na Primeira Guerra Mundial. E a população, cara, não adianta, não vai porque não vai dar certo. O povo, ainda inserido nesse contexto de insatisfação, decidiu o quê? Continuar fazendo as manifestações. E o czar continuou fazendo o quê? Continuou reprimindo. Até um belo dia em que o exército decidiu não marchar em direção às manifestações. Então, gente, o czar se viu numa situação muito complicada, em que ele não tinha o apoio da população, pelo contrário, a população de fato odiava ele, e agora ele também não tinha o apoio do exército, ou seja, não tem mais para onde ir. O que foi que ele fez? Abdicou do trono. O czar foi embora, o Wesley, consequentemente, a situação da Rússia melhorou de forma instantânea. Obviamente que não. O que foi que aconteceu? A Duma interviu, e decidiu fazer um governo provisório ali. Esse governo provisório, gente, deu certo? Obviamente que não. A situação foi o quê? Um caos. O caos estava instituído na Rússia após a saída do czar e a inserção da Duma ali no governo provisório. O que era que acontecia? Os políticos não entravam em um consenso. Em determinado momento entrava uma pessoa no governo, depois saía, entrava outra pessoa e ficava nessa. Ou seja, estava muito desorganizado, a bagunça estava generalizada, não estava dando certo. Nesse processo todo, foi aí que ressurgiu uma figura muito importante que a gente já tinha falado no momento anterior. Quem? Exatamente, Lenin. Avengers! Tá com pau, doido! Então, gente, Lenin voltou para a Rússia. Obviamente ele estava exilado, né? As ideias dele, de fato, eram insustentáveis para o czar e ele teve que se exilar. Ele estava sendo perseguido naquele momento anterior, então foi embora. Então agora ele teve a oportunidade de voltar e voltou com força total. O homem voltou com força, viu? Lenin, ele já era muito influente, ele era muito popular, ele já tinha muita força. Mas aí ele voltou agora com 2 lemas que fez com que a população, de fato, grande parte da população comprasse as ideias dele. Ou seja, ele voltou com quais lemas? Pão, paz e terra e todo o poder aos sovietes. Aí vocês vão me falar, beleza, Wesley, todo o poder aos sovietes, mas quem eram os sovietes, cara? Nunca nem vi, não. Então, os sovietes eram um grupo de trabalhadores que tinham como líderes pessoas que eram escolhidas pelos próprios trabalhadores. Então eles se uniam para reivindicar, de fato, para pedir melhorias, para solicitar algumas coisas que eles precisavam diante daquele contexto de instabilidade. Pós-Domingo Sangrento, e aquela articulação que eles estavam tendo e aparecendo como resistência, eles adquiriram muita importância. Tanta importância que eles originaram o nome União Soviética. Uau! Então eles apareciam como esquadrões de muita força política naquele momento ali e de grande movimentação social também. Quando Lenin voltou, Lenin fez questão de falar todo o poder aos sovietes. Então os sovietes, eles representavam de certa forma o que a população queria. Beleza, Wesley. E o outro lema falado por Lenin? Pão, paz e terra. Então, galera, Lenin, já com toda a sua influência, ele trouxe essa ideia de paz, pão e terra. Obviamente, pão. A gente sabe que a Rússia passava por um problema muito grande relacionado à fome. Paz, obviamente, a gente tem em mente que os conflitos internos eles eram enormes. E a gente precisa lembrar, principalmente, que a Rússia, naquele momento ali, ele ainda estava inserido na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, Lenin queria tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E terra, a gente precisa ter em mente que naquele contexto histórico, na Rússia ainda existiam grandes latifúndios, ou seja, eram grandes porções de terra na mão de povo. Então, diante de todo esse contexto, e Lenin voltando com força total, aconteceu o governo bolchevique, que no caso será a cena para o próximo capítulo, tá, gente? O objetivo é fazer com que a aula, de certa forma, ela não fique muito extensa e que vocês possam aproveitar o máximo possível essa primeira parte da aula. Então a gente vai dividir em parte 1 e parte 2. Show? A partir da próxima aula, a gente já vai começar a partir do governo bolchevique e vamos começar a entender a importância do Lenin no contexto da Revolução Socialista. Beleza? Então até a próxima. Um cheiro!